Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas, e agora eu convido você para nós conversarmos sobre diferentes perspectivas acerca do apóstolo Paulo. Perspectivas sobre Paulo. Na verdade, este conteúdo aqui representa tanto uma indicação literária, então este vídeo vai para a playlist de indicação literária do Theo de Datas, mas também com este vídeo eu inauguro uma nova playlist aqui para o canal, exatamente uma playlist sobre esse livro, Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista. Se você quiser acompanhar um resumo que eu preparei deste livro, foi uma das minhas últimas leituras, já não é mais tão recente assim, porque eu não consegui tempo para gravar o conteúdo depois que eu preparei esse resumo. Eu já li alguns outros livros depois desse, mas se você quiser um resumo desse conteúdo que eu preparei especialmente para você aqui do Theo de Datas, você pode baixar um link sobre o resumo desse livro na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast também, do episódio de podcast no Theo de Datas, link na descrição. Claro, nada melhor do que você mesmo ler o livro, mas o meu resumo, quem sabe, pode ajudar você. Se for esse o caso, eu realmente ficarei muito feliz. Não deixe de deixar o seu comentário, não deixe de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de compartilhar esse conteúdo também com quem você acha que pode se beneficiar dele. Talvez você tenha notado, eu tenho comentado isso nos últimos vídeos aqui do canal, a nova identidade visual, o novo template dos slides. Deixe seu comentário sobre isso também. E também responda a seguinte pergunta. Vou até lançar uma enquete sobre isso no canal. Qual é a sua perspectiva sobre Paulo? Você vai analisar aqui, vai ouvir a abordagem que eu vou trazer já nesse vídeo e você pode então contribuir me dizendo qual é a sua perspectiva sobre Paulo. Se você ainda não sabe, acompanhe esta série então. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de Paulo. Realmente, o apóstolo Paulo é uma figura importantíssima para o cristianismo. A ele, a Paulo, são atribuídos 13 dos 27 livros do Novo Testamento. 13 dos 27 livros do Novo Testamento. E ele foi, especialmente segundo o livro de Atos, o principal responsável pela evangelização dos gentios, dos não-judeus. E é por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios ou apóstolo das nações. Paulo não é importante só pelo impacto histórico da sua missão, mas ele também é muito importante por causa da profundidade da sua teologia. Ele escreve, claro, a partir da vida e dos ensinamentos de Jesus, seja por conta da tradição oral que existia, seja por conta de acesso a material, fontes que viraram depois dos evangelhos, ou quem sabe até aos próprios evangelhos, mas ele escreve a partir da vida e dos ensinamentos de Jesus, mas ele também, com isso, a partir disso, lança grande parte dos fundamentos teológicos da Igreja nascente. E uma das questões mais importantes naquele momento inicial era exatamente a maneira como os gentios, os não-judeus, deveriam se relacionar com a Torá, com a lei de Deus, especialmente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco. Um homem tão genial e tão complexo não seria realmente fácil de ser interpretado, não é mesmo? E é por isso que nós podemos pensar em pelo menos 5 perspectivas diferentes sobre como compreender o apóstolo Paulo. Essas perspectivas estão reunidas no livro Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista, organizado por Scott McKnight e B.J. Oropesa, e publicado no Brasil pela Thomas Nelson. Agora, seguindo uma ordem que é tanto cronológica quanto lógica, ou seja, então tem tanto a ver com o desdobramento da história quanto com o desenvolvimento dessas ideias ao longo da história, o livro apresenta as seguintes perspectivas sobre o apóstolo Paulo. Primeiro, a perspectiva católica romana. Depois, a perspectiva protestante tradicional. Em terceiro lugar, a chamada nova perspectiva sobre Paulo, também conhecida como NPP.
Em quarto lugar, a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo. Muito interessante essa daqui. E por último, a perspectiva do dom. Eu confesso que eu não conhecia a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, a perspectiva número 4. Mas a última das perspectivas é a perspectiva do dom. Os autores que contribuem com o livro são os seguintes. Sobre a perspectiva católica, Brent Pitre. Sobre a perspectiva protestante tradicional, Andrews Das. Faltou um S ali no slide, desculpe. Andrews Das. Sobre a perspectiva, ou sobre a nova perspectiva sobre Paulo, James Dunn. Sobre a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, Magnus Zettelhorn. E a perspectiva do dom é apresentada por John M. Barclay. Bom, como é que o livro funciona? Aqui vai ser importante você ter uma visão geral, um panorama sobre como o livro funciona. Cada seção do livro, cada capítulo, podemos dizer assim, funciona da seguinte forma. O autor responsável por aquela corrente, a gente acabou de ver quem são os autores, expõe a sua perspectiva. E os demais participantes da obra avaliam a perspectiva logo na sequência, apresentando contrapontos e críticas. Então, cada autor tem um artigo principal e cada um tem também 4 outros artigos em que eles apresentam uma resposta ao artigo principal dos outros autores. Por fim, em cada sessão, o artigo principal do expoente da perspectiva, as respostas dos demais participantes, por fim, uma réplica daquele que expôs a perspectiva naquela sessão, naquele capítulo, respondendo às questões apresentadas pelos interlocutores. Isso permite que os autores se engajem em diálogos intelectualmente construtivos, enriquecendo bastante a leitura. Eu confesso que eu tenho, ultimamente, optado muito pela leitura de livros nesse formato. Existe até uma série nos Estados Unidos, Counterpoints. Agora eu não lembro se esse livro é originalmente desta série ou um outro livro de counterpoints, de contrapontos, editado de forma independente. E eu tenho procurado ler muito em inglês, então este livro particularmente eu li em português e fiz a indicação em português, mas antes dele e depois eu tenho lido muitos livros em inglês da série Counterpoints ou de outras séries. No momento eu estou lendo um livro sobre o Adão histórico, inclusive. O mais recente livro lançado pelo Craig, pelo Ken Keathley, 2 molinistas, por sinal, mas sobre o Adão histórico. Quem sabe isso também acaba repercutindo aqui no canal. Mas deixa eu voltar para o Perspectivas sobre Paulo, e antes de encerrar este vídeo aqui com um resumo de cada perspectiva, eu vou falar um pouquinho, eu vou trazer um pouquinho para você o que os organizadores, o McKnight e o Oropesa, trazem no prefácio. O que eles começam ali, o que eles introduzem no prefácio é a lembrança da contribuição decisiva da obra Paul and Palestinian Judaism, lançada em 1977 por E.P. Sanders. Então, Paul and Palestinian Judaism, ou Paulo e o Judaísmo Palestino, lançado em 1977 por E.P. Sanders, foi fundamental para os estudos acerca do apóstolo Paulo no final do século XX e continua sendo agora no começo do século XXI. Em especial, o autor Sanders apresentou um ponto de vista sobre o judaísmo do Segundo Templo, diferente daquele sustentado pela tradição luterana protestante. Então aqui é o grande ponto. Tá? Na verdade, isso é uma perspectiva que foi sendo desenvolvida, que é bem importante também para a terceira onda de pesquisas acerca do Jesus histórico, mas especificamente aqui, esse contraponto à perspectiva protestante tradicional, luterana protestante tradicional, apresenta uma nova visão acerca do judaísmo do Segundo Templo, e a partir daí, quando se olha para o apóstolo Paulo com esse olhar, com essa lente, começou-se a falar de uma nova perspectiva sobre Paulo. Essa expressão nova perspectiva, controversamente, ela já pode ter aparecido antes até, foi utilizada por James Dunn numa palestra proferida em 1992 e publicada no ano seguinte, em 1983. Mas, na verdade, o que nós temos, como você viu, são novas perspectivas. Até porque dentro daquele movimento que é chamado de NPP, Nova Perspectiva sobre Paulo, existem perspectivas diferentes. O Tom Wright gosta muito de enfatizar isso. E todos os autores que contribuem para o livro,
para esse livro que nós estamos considerando aqui, reconhecem a sua dívida para com a obra de Sanders. Então não são apenas os editores no prefácio, mas todos os autores também prestam as suas homenagens ao E.P. Sanders. Temos então uma nova perspectiva inaugurada com o Sanders, tá bom? A principal tese do Sanders era de que o judaísmo da época de Paulo, então a gente vai entender no que a tese do Sanders era diferente da perspectiva luterana protestante tradicional. O judaísmo da época de Paulo não era caracterizado pela justificação por obras ou pelo legalismo. Esse pressuposto de que o judaísmo do Segundo Templo era marcado pela justificação pelas obras e pelo legalismo foi o grande pressuposto do qual Lutero partiu, no que ele foi seguido pela tradição protestante posterior. Então o Sanders identificou algo que ele chamou de nomismo da aliança. O que é o nomismo da aliança ou o nomismo pactual? É uma ideia que afirma que o pacto de Deus com Israel foi o resultado da iniciativa graciosa do Senhor. E as obras seriam condição para permanecer na aliança e não para entrar na aliança. Em resumo, a salvação de Israel acontece pela graça, ao passo que o julgamento se dá pelas obras. Salvação pela graça e julgamento pelas obras. Essa é a perspectiva de Sanders. A questão com a qual Paulo teve que lidar, de acordo com essa nova perspectiva, seria como os gentios que não têm os marcadores étnicos típicos, a Torá, a circuncisão, as leis alimentares, o sistema sacrificial, o sábado, como os gentios poderiam estar inseridos na aliança de Deus, que já incluía o povo judeu. Lembre que esses marcadores aqui representavam uma manifestação, por meio da obediência, do pertencimento ao povo de Deus pelos judeus. Em poucas palavras, a solução dessa nova perspectiva é que a graça de Deus é estendida dos judeus aos gentios em Cristo. A graça de Deus, na qual os judeus já estavam pelo nomismo pactual, é estendida dos judeus aos gentios em Cristo, sem a necessidade da observância dos marcadores étnicos da Torá. Nós podemos dizer que essa nova abordagem à teologia de Paulo, destaca o aspecto étnico da justificação, com o sentido de que a graça de Cristo inclui os gentios na aliança divina sem a necessidade de estes observarem os preceitos da lei judaica. Justificação, assim, passa a ser entendida como legitimação e não somente como perdão dos pecados. Esse novo olhar chamou a atenção de toda a comunidade teológica. E não há como alguém estudar a fundo a teologia de Paulo e outros aspectos da teologia, como até mesmo o Jesus histórico, como eu mencionei, sem se engajar num diálogo construtivo com essa nova perspectiva ou com as novas perspectivas essa nova perspectiva ou as novas perspectivas que dela decorrem, nova perspectiva que foi inaugurada pelo E.P. Sanders. Por isso é que mesmo os autores representativos de tradições mais antigas, como a tradição católica, Brent Pitre, e como a perspectiva protestante tradicional, Andrews Das, eles prestam o seu tributo a Sanders e interagem com a nova perspectiva nesse livro. Por outro lado, a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, representada por Magnus Zettelhorn, e a inovadora perspectiva do dom, que foi formulada por John Barclay, são desenvolvimentos teológicos que dependem diretamente da visão do judaísmo do Segundo Templo, defendida pela NPP, representada a NPP na obra pelo Dan, como nós já vimos. Para encerrar essa introdução, vou apenas apresentar um resumo de cada uma das perspectivas. A perspectiva católica entende a justificação não somente como uma figura retórica, mas também como participação real em Cristo. Além disso, embora os católicos afirmem, juntamente com os protestantes, olha que interessante aqui, embora os católicos afirmem, juntamente com os protestantes, que a justificação inicial é somente pela fé, para eles a justificação final é baseada em obras. Assim,
o principal ponto de discordância apresentado por Lutero, no que o reformador é seguido pela perspectiva protestante tradicional, é que a justificação é pela graça, somente pela fé. Justificação pela graça, somente pela fé, resume a perspectiva protestante tradicional. Agora, a NPP, como já mencionado, a nova perspectiva sobre Paulo, a partir da leitura do Judaísmo do Segundo Templo inaugurada pelo E.P. Sanders, coloca em relevo os aspectos étnicos da justificação. Segundo os representantes da nova perspectiva, a principal preocupação de Paulo ao tratar da justificação seria responder à questão sobre como os gentios poderiam ser incluídos no povo de Deus sem a necessidade da observância dos indicadores étnicos tipicamente judaicos. Diante disso, nós temos uma questão terminológica que precisa ser resolvida e vai estar presente de uma forma ou de outra em todos os artigos. O que significa obras da lei para Paulo? Obras da lei diz respeito à observância dos preceitos cerimoniais da Torá, alimentação, circuncisão, sábado, ou obras da lei têm um sentido mais amplo, abrangendo a própria retidão moral? Esse é um aspecto central de toda essa discussão. Como você pode ver, existe uma questão que envolve diretamente não apenas o conceito de obras da lei, mas a própria ideia de justificação. Embora representantes da NPP como Dan e Tom Wright neguem que tenham rejeitado a perspectiva protestante tradicional acerca da justificação. Então, James Dunn, Tom Wright e outros autores negam que tenham rejeitado a perspectiva protestante tradicional. O que eles afirmam é apenas que estão apresentando uma visão complementar, enfatizando o aspecto étnico que não teria sido adequadamente apreendido por Lutero e seus seguidores. De acordo com a NPP, Paulo estaria atacando uma ideia de justiça nacional, até mesmo uma forma de racismo nacional da parte dos judeus do seu templo, e não exatamente aquela ideia de uma justificação pelas obras, que é o pressuposto básico de Lutero e da perspectiva protestante tradicional. E aqui, nessa ideia de ataque a uma justiça nacional e nessa ideia tipicamente étnica da NPP, a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo vai além da NPP, constrói em cima do que a NPP traz, mas discorda dela. Quando a NPP alega que Paulo encontrou algo de errado com o judaísmo em si. A perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, que também é chamada de radical por conta disto, afirma que Paulo sempre se considerou um judeu e mais do que isso, que Paulo nunca teria deixado o judaísmo. Veja que interessante. Que Paulo nunca teria deixado o judaísmo ou suas práticas após o seu encontro com Jesus como Messias. O que o apóstolo teria feito teria sido apresentar uma forma diferente de sujeição dos gentios à Torá. O que o apóstolo teria apresentado seria uma forma diferente de sujeição dos gentios à Torá. Por fim, a perspectiva do dom apresenta uma leitura de Paulo que reconfigura tanto a tradição agostiniano-luterana quanto a NPP. Essa perspectiva do dom concorda com o aspecto missional da teologia da justificação, o aspecto étnico da teologia da justificação da NPP, mas posiciona a raiz da teologia de Paulo na graça incongruente do dom de Cristo, e nesse aspecto ela se reaproxima também, de certa forma, da perspectiva protestante tradicional. Então nós temos aí a perspectiva católica, a perspectiva protestante tradicional, a nova perspectiva sobre Paulo, a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo e a perspectiva do dom. Resumindo o resumo. Perspectiva católica. Justificação como participação real em Cristo, justificação inicial pela fé e justificação final por obras. Perspectiva protestante tradicional. Justificação pela graça somente pela fé. Nova perspectiva sobre Paulo. Aspectos étnicos da justificação e uma busca pelo sentido de obras da lei. Perspectiva de Paulo dentro do judaísmo. Paulo nunca teria deixado o judaísmo, o que Paulo teria feito teria sido apresentar uma forma diferente de sujeição à Torá pelos gentios. Perspectiva do dom, a graça incongruente do dom de Cristo. Esse é um resumo
do livro, uma apresentação e um resumo do livro. Lembrando que agora inicia então uma nova playlist. Cada uma dessas perspectivas vai ser apresentada de forma um pouquinho mais minuciosa na sequência. Na descrição do vídeo você encontra um link para baixar o resumo que eu fiz. Não são os slides, é um resumo mesmo, tá? Um resumo de um pouco mais de 30 páginas que eu fiz deste livro, que eu espero que possa ajudar nos seus estudos, lembrando que nada substitui a leitura da obra original, certo? Então você pode ter um guia, você pode ter um incentivo, mas eu aconselho você também grandemente a leitura desta obra e de outras obras de contrapontos, porque isso enriquece muito o nosso conhecimento, enriquece muito a nossa compreensão acerca de diferentes perspectivas, para que nós possamos transitar naquilo que esqueci o nome do autor agora, Teologia Sinfônica, naquilo que puxa vida! Sim, Vern Poythress, como é que eu fui esquecer? Naquilo que o Vern Poythress chama de teologia sinfônica. Então, quando nós estudamos uma obra desse tipo, nós estamos com a mente e o coração abertos, é claro, né? Nós estamos caminhando por aquilo que o Poythress chama de teologia sinfônica, tentando compreender como as diferentes perspectivas funcionam dentro da teologia. Isso tem sido muito útil para mim, eu espero que possa ser útil para você, ou ao menos que a minha contribuição aqui no Teodidatas e nesse resumo possa ser útil para você. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de acompanhar o Teodidatas no formato de podcast, de compartilhar esse conteúdo com alguém e de deixar o seu comentário também. E aí eu termino com essa pergunta: qual a sua perspectiva sobre Paulo? Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.